Boa tarde, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bem-vindos novamente à Caverna, né? Pessoal, tem um título aí, né? Algo estranho, algo novo acontecendo no mercado, né? E o que que é isso? Estrutura, pessoal. Já estamos com algumas moedas começando a dar uma possível estrutura de fundos, né? Fundos e topos, aqui que começa a dúvida, nesse diário, se vai ser topos mais altos. Como é que a gente estava antes? Qual era a estrutura que ele vinha, né? A estrutura, começando aqui mais ou menos, né? Não nesse aqui, mas de fundos, 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 né? Fundos, fundos mais baixos e topos, 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 né? Tirando esse aqui, que é o X da questão que a gente vai falar, topos mais baixos. Mas óbvio, eu estou vendo aqui agora em Sand, certo? Mas eu vou falar sobre Bitcoin, Ethereum, Mana, Link, Sol. Beleza? Porque todas elas estão com o momento começando algo no mercado, já que o mercado, né, é um mercado em geral, assim, vamos pensar. Será que elas vão puxar o Bitcoin, né? Mas é exatamente isso, pessoal. A gente não está nessa vibe, né? Até então, todos os fundos estavam sendo fundos mais baixos. Todos os fundos, um mais baixo que o outro. Se esse aqui fechar agora positivo, esse diário de hoje, esse aqui vai ser o fundo que já vai ficar mais alto do que o fundo anterior. E isso pode começar a caracterizar o quê? Uma quebra de, quem sabe, estrutura. Para estrutura de alta, não é o que a gente está querendo, né? Então, como é que está no caso aqui? Então, vamos bater um bate-bola em todas elas aqui. Sand, com esse diário fechando positivo, sim, a gente já vai ter o quê? Um fundo oficialmente mais alto, coisa que a gente não teve ainda, né? E a gente precisa só disso? Aqui que vai ser o grande diferencial de tudo. Né? Não basta só quebrar uma única parte da estrutura. Se a gente tem uma estrutura de baixa, né, a gente quer quebrar para a estrutura de alta, a gente precisa de ter o quê? No mínimo, um topo, né? Dois topos, no caso, mais altos e dois fundos mais altos, né? Até então, se a gente não tiver dois topos e dois fundos, a gente não tem essa quebra. Isso aqui mostra claramente isso, né? O que que acontece? Fundo, o outro fundo estava onde? Aqui. E o outro fundo estava onde? Aqui. Né? Todos esses fundos mais altos. E quando ele deixou sim um topo mais alto do que esse aqui, né? Mas ele voltou e ainda deixou um fundo mais baixo. Então, não é momento de reversão. A mesma coisa pode acontecer nesse caso aqui. Digamos, se esse candle aqui ele ainda flipa e fecha negativo, né? Infelizmente, a gente ainda não vai ter um topo mais alto, né? Porque isso aqui nem vai caracterizar o fundo. Para isso, esse diário precisa de fechar positivo. Aí a gente vai ter um candle para cima, outro para baixo, negativo, e vai criar o nosso fundo, né? Como é que tá mana aqui? Vamos dar uma olhadinha em mana também, o que está acontecendo. Essa outra estrutura, mesma coisa, a gente vai ter diferente. Não vai ser um fundo mais alto. Se ela quebrar isso aqui e fechar acima desse topo, a gente vai ter o quê? Por que um topo mais alto? Porque mesmo que o outro candle, entenda isso aqui rapidinho, flip, continue, vamos dizer, esse candle aqui termina positivo, certo? Acima desse aqui. E mesmo que o outro não deu topo aqui, ainda seja mais positivo, ao menos vocês entendem que o topo já de qualquer forma vai ser no mínimo aqui. Se isso aqui acontecer e aí depois sim fechar um negativo, aí sim a gente vai ter um topo, né? Caso aconteça algo parecido, aí sim a gente vai ter um topo oficial apenas aqui em cima, porque você precisa de ter dois candles virados para cada lado, tá? Mas nesse momento, se ele fechar aqui, aqui já vai ser provavelmente, né, caso isso aconteça, se fechar acima, no mínimo um topo já mais alto que esse, porque já vai ter fechado o dia. Aí mesmo que aqui feche um negativo, respeitando obviamente o fundo, isso aqui vai valer para todas as moedas, tá, pessoal? Mas mesmo que o próximo feche, respeitando esse fundo aqui, obviamente, né? Se ele fechar assim, aí aqui sim já vai ser o topo. E sim, o topo vai acabar sendo mais alto do que o topo anterior. Esse topo, entendeu? Então por isso que nesse momento é muito importante, no caso para mana, esse fechamento, beleza? Ethereum, pessoal, o que está acontecendo com o Ethereum? A mesma situação aqui, ó. Ethereum, você tem um fundo, não está com pinta, né? Não está brigando ainda, está abaixo do topo, diferente das outras. Porém, se ele fechar, vai ser a primeira vez que ele vai dar um fundo mais alto, porque até então, ó, todos os outros fundos estavam mais baixos, né? E aqui é a mesma coisa, a estrutura que a gente quer é exatamente ao oposto disso aqui, ó, topos. Topos mais baixos, né? Está fazendo essa estrutura. A gente quer que mude isso. Então,
esse fechamento que já foi interessante, né? Desse dia. Se esse fechar positivo, sim. E aí o que a gente vai querer depois, né? Estrutura de alta. Desde que ele comece a respeitar os fundos, sei lá onde é que pode ser. Aqui, por causa dessa probabilidade desse topo, né? Alguma coisa aqui ainda. Sim, e aí ele começa a estrutura de alta. Então, Ethereum, né? A gente precisa de confirmar esse fundo, tá ok? Para isso aqui ser mais alto, esse diário vai ter que fechar positivo. Lógico, maravilhoso seria se ele ainda, além de deixar um fundo, já fechar ao menos acima desse topo aqui, né? Porque aí sim, a gente já vai ter o quê? Um fundo e um topo, beleza? Então a gente já viu o que aqui? Mana, Sanji. Vamos dar uma olhadinha em Sol também. Sol tem uma coisa bem interessante. Deixar por último Bitcoin, lógico, que é o mais delicado de todos, que é ele que pode quebrar com tudo isso, mas Sol também estamos na mesma história, né? Estávamos vindo só de fundos mais baixos, fundos mais baixos, fundos mais baixos, né? Topo, aí topo mais baixo, e agora temos um topo mais alto e possivelmente, essa está mais interessante, né? Para criar uma estrutura de alta. Se esse fechar, a gente já vai ter então sim a primeira confirmação de um topo mais alto e a segunda de um fundo mais alto. Sim, então tecnicamente estava vindo nesta estrutura. Ele pode estar querendo agora reverter, quem sabe, para vir fazer uma estrutura de alta, né? E quem sabe continuar. Seria bom, né? Então a gente está falando de estrutura. Sim, esse aqui a gente já tem um topo mais alto, no caso do Sol, beleza? Então tá mais interessante toda com esse fechamento. Lógico, né, pessoal? Eu estou falando de estrutura. Leves, a gente tem essa parada aqui agora que é complicada, que ele brigou por cima e agora está brigando por baixo, né? Mas sim, já começaria uma oficial estrutura de alta, ou seja, a probabilidade dele já começar a quebrar começa a aumentar, só que o perigo ainda existe. Pode ainda? Obviamente. E voltar a fazer estrutura de baixa, né? Ou seja, zona, a gente não está falando de zona para comprar e tudo mais, a gente está falando de estrutura, que é o primeiro passo para o preço sair de uma estrutura de baixa e começar uma estrutura de alta, né? Só que lógico, ele pode fazer estrutura de baixa, começar uma de alta e depois voltar a fazer de baixa, né? Conforme a reação que ele vai fazendo a cada level. Tá ok? Isso aí, depois a gente faz uma análise. Primeiro a gente precisa desses levels, tá ok? Obviamente, é um level hiper importante aqui, tá ok? Qual outra que a gente tem então aqui agora? Já falou de Sol, Link, Mana, né? Sol, Link, voltando, queremos começar um fundo mais alto, quem sabe um topo, né? Mana, queremos um topo mais alto, com fechamento desse aqui ao menos, né? Seria interessante aquela velha história, já deixar um topo, aí se ele voltar um fundo, quem sabe, né? Isso lógico, né? Se ele já não começar para cá, mas o deixar um fundo, ou aqui embaixo, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, vai ser muito importante para gente, tá ok? Para oficializar, tá ok? Sant, mais interessante ainda se fechar aqui em cima, porque vai dar exatamente essa história, né? De além de fundo se fechar aqui já quebra topo, né? Ethereum, a gente já deu uma olhadinha, mesma coisa. Fundo, né? Se isso aqui caracterizar, vai ser o primeiro fundo mais alto da estrutura, mas sim interessante quebrar esse topo para já dar duas confirmações para a gente, de fundo mais alto, quem sabe topo mais alto do que esse aqui. E aí sim, a gente começa. Canal, pessoal, até quem vê canal, é essa ideia aqui de topos e fundos mais altos. Beleza? Não precisa traçar LTB na LTA não. Beleza? E Bitcoin, pessoal? Tão bom falar tudo até agora, né? Pois é. Bitcoin está o mais complicado de tudo. Por quê? Ele não está dando pinta nenhuma ainda. A pinta que ele está dando ainda claramente estrutura de fundos mais baixo. Está fazendo, porque eu nem estou trazendo vídeo, mas está fazendo. Eu já desenho aqui e falo, se eu for continuar esse desenho, e está acontecendo, eu aqui continuei esse desenho acontecer, isso eu nem vou trazer vídeo, porque está tão repetido, mas se eu for continuar o desenho, ainda é estrutura de baixa, né? Então a gente precisa de quê? A mesma coisa, Bitcoin, Bitcoin, please, né? Vamos tentar ajudar, dar um topo mais alto para gente, um fundo, né, mais alto, vai demorar mais? Vai, né? Se for fazer esse movimento. Porque ele vai precisar, é aquilo que eu estou desenhando, que chega, né? No começo fica legal, estou imitando, né, com o desenho, mas é que tá tão fácil, então eu não vou ficar nem muito repetindo. Mas é a mesma história. Vamos dizer que esse aqui fecha positivo. Aí a gente vai precisar de um outro rapazinho aqui. Aí o que ele pode fazer se ele for continuar essa mesma história? Criar um pequenininho e depois vir voltando a cair, que é o que ele tem feito, né? Eu desenhei esse carinha aqui, desenhei essa mesma história que chata aqui, ó, de voltar a cair. Aqui eu desenhei, aqui também não tinha fechado, eu desenhei esse outro carinha aqui. Então é só por isso, tá entendendo, pessoal?
Aí aqui caiu. E aí, se eu for continuar desenhando isso, eu vou ter que desenhar a mesma coisa que ele está fazendo, desde não só daqui, mas daqui de cima também. Né? Onde eu quiser encaixar esses carinhas aqui, eu acabo encaixando, porque está só acontecendo isso aqui de fazer carinhas menores e a estrutura de baixa. Né? Então a gente precisa de quebrar isso. Qual que seria a maneira mais rápida? Não mais fácil, né? A mais rápida seria justamente, né? Já aproveitando, imagina um boom. Gente, imagina, né? Não tem, a gente ainda mais no Price Action, você não tem que criar. Se você for criar, eu já falei, eu vou criar o quê? Um cara aqui, né? Seguindo a estrutura, agora um carinha menor, e eu estou imitando nisso aqui porque é o que ele está fazendo, aí depois ele vem perder ponto, eu vou fazer isso aqui, né? Então a gente quer o que? O mais prático aqui, resumindo, seria esse diário, já quebrar. Difícil, né? Esse topo. Caso seus 49,50 aqui, essa região aqui, 49, 50, 49, né? Então sim, né? Será que a gente já consegue de hoje? Isso aqui, delicado, é o que a gente tem que esperar. As outras do mercado já estão começando a puxar bonde. E isso começa, quer dizer, gente, não temos confirmação, porque esse diário não fechou. Faltam 7 horas, nenhuma delas, tá? Faltam 7 horas para fechar o diário, que vai ser 9 horas da noite, 21 horas de hoje, então vai ser um dia muito importante, né? Então a gente gostaria que tudo isso acontecesse, mas as outras todas aqui, ó, pelo menos essas que eu estou trazendo aqui, Link e Sol, já estão em outro cenário bem mais adiantado, né? Aqui não, tá ok? Enfim, pessoal, o que eu quero trazer para vocês? Por que é importante isso? Vocês já viram como é que foram outros momentos de reversão? Na própria aqui, ó, que a gente quer o quê? Fundo mais alto. A gente não quer... Opa, perdão. A gente não quer topo mais alto, deixa os fundos mais altos. O que aconteceu aqui embaixo? Esticar aqui para a gente ver, entender essa estrutura. O que é uma quebra de reversão em qualquer par. Qualquer moeda acontece. E é o que acontece antes do preço subir. Entendeu? Quem estuda estrutura sabe claramente disso. O que a gente estava aqui, ó? Só esse bate-bola final para vocês entenderem. Botar de amarelo. Que era mais baixo. Topos, 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 né? Isso aqui não é topo. Isso aqui é topo. Mais baixo, topo ainda mais baixo. Tá ok? Fundos, cadê? Eu tenho fundo, 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 um fundinho aqui que ficou mais alto. Por isso que eu falo que o mandurinha só não faz verão, porque o topo era aqui. Fundo, certo? Então como é que a gente está? Se a gente for ligar os pontos. Topo para o fundo, para o topo, para o fundo, para o topo, para o fundo, para o topo, para o fundo. Aqui deu uma primeira brincadeira, mas fundo mais baixo novamente. O que acontece aqui? Isso que a gente tem que entender. Sempre qual que é o topo a ser quebrado, né? Antes, não era esse topo aqui a ser quebrado? Entenda essa diferença. Esse cara. Aí o que esse cara fez? Deixou um topo aqui, ainda mais baixo, né, do que esse. Aí o que aconteceu? O fundo, sim, ele deixou um fundo mais baixo. Só que nesse momento, qual que era o topo a ser quebrado? Antes não era esse? E agora não é esse aqui? Então, esse é o topo a ser quebrado. Então, não basta ele dar um topo e deixar um fundo mais alto. Ele ainda tem que fazer a sequência, né, de estrutura, senão ele continua de baixa. Tá ok? E o que aconteceu aqui? Depois que ele deixou este topo aqui, esse topo foi o cara a ser quebrado. E aqui começa a diferença. Porque ele começou o quê? Depois desse fundo, que ainda era mais baixo que esse, porém, ok, mais alto que esse que mais não interessa. Mas aqui ele deixou ó, um fundo mais alto que esse. E aqui sim partiu e deixou um topo mais alto que esse. E aí continua a sequência. Ó. Fundo mais alto que esse. Aí eu quero o quê? Quebrar esse topo e respeitar esse fundo. Né? Quebrou o topo e... Ah, isso aqui é um caidão? Não. Ó, o fundo não está aqui? Ó, o fundo não está mais alto? Continua, fundos mais altos. Então, o que ele está fazendo aqui? A microestruturinha aqui, pá, topo, quebra, fundo respeita, topo, quebra, fundo respeita e tchum. Então, a gente quer essa troca de cenário. Por isso que os 400 últimos vídeos aí do Caverna só falando sobre reversão. Porque é esses momentos que acontecem. Tá ok? Isso aqui foi a última subida do caso aqui da Mana. Beleza? Ó, Mana não, Sanji, tá ok? Então, só para vocês entenderem, tá? O que é essa estrutura. Sim, gente. Toda estrutura que a gente quer parte disso daqui, beleza? Vocês querem ver uma coisinha agora no próprio Bitcoin? Né? Vamos voltar lá para o Bitcoin para a gente ver o que a gente pode falar mais? Então, todos você já sabe, né? O que o Bitcoin está criando aqui é uma estrutura menor,
Quando a gente vê só o diário aqui, quando a gente começa a dar zoom aqui nele. Por exemplo, em H4. H4 estava muito claro essa situação. Mesma coisa, vou ler só o último pedaço aqui dele, para a gente entender como é que é um momento de alta ou não de reversão. A gente tinha topos, 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 todos mais baixos, né? Fundo, 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 fundo e fundo mais baixo. Qual que era a estrutura? Ah, aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E agora que ele fez o primeiro movimento? Pá, no último topo aqui, aonde que ele está reagindo aqui? Então, será que ele pode começar já uma microestrutura de alta? Gente, isso aqui é no H4. Esse é o problema. Que até então, em toda essa estrutura que a gente vê aqui, ó, quando a gente puxa o zoom, tecnicamente, tá ok? A gente tem que quebrar essa região aqui da casa dos 49 para quebrar a estrutura em quê? Em diário, tá ok? Eu estou só falando de H4. O topo do diário está aqui, ó, infelizmente. Tá ok? A gente está aqui embaixo ainda. Eu estou falando só desse momento aqui agora de subida, né? Que é justamente isso, para vocês entenderem. Momento de quebra de estrutura. Então, nesse momento aqui, sim, ele está fazendo uma estruturazinha possível de alta, né? Aí vai importar o diário lá realmente fechar. Só para vocês entenderem isso. E o que aconteceu? Né? Já mostrei vários outros momentos lá, né, pessoal? Só para a gente entender, mas são momentos de reversão clássicos, né? O que acontece? É porque aqui fica mais fácil de ver. Só estou trazendo isso aqui. Só para facilitar isso aqui é a mesma coisa. Tá vindo de topos, topos, todos os topos mais baixos, né? Cadê? Ó? Fundo, fundo. Tô falando só dessa pernada aqui, lógico, já teve um fundo aqui, né? Então ele estava como aqui, ó? Fundo, topo, fundo. Olha que interessante, uma baguncinha, né? Aqui começa um movimentozinho, ó, deixando topos, topos, só que ele veio brigar o quê? Ainda falhou aqui, tá ok? Caiu mais? Sim, né? Perdeu esse fundo e criou um fundo. Teve uma falha? Por isso que eu falo, não basta só isso. Tá entendendo? É só fazer estrutura? Não, estrutura. Né? Só que aqui a gente sabia que tinha um fundo mais baixo. Mas enfim, o que ele começa a mudar essa estrutura aqui, ó, oficial? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Né? Mais uma vez veio brigar com essa região aqui, ó, que essa região é a região brava. Aí a gente está falando de região, só que não quero falar de região. Aqui a gente está falando da estrutura. Porque quando começa a formar essa estrutura de alta, sim, a gente quer que, né, aí ela continue. Tecnicamente é isso, mas ela precisa de criar essas coisas, né? E é assim que ele começa a dar pinta. Essa aqui é a mesma coisa, né? Teve uma quebra de fundo? Teve. Por quê? Tá, a estrutura está complicada, né? Mas enfim, quando ele começa, ó, topos, topos, fundos, fundos, né? Tava clara a estrutura de baixa. Aqui ele começa um pouquinho, ó, topo, fundo mais alto, né? Topo. Aí aqui que ele deu uma quebrada geral na coisa, mas o que acontece? Ele quando voltou, olha a importância de você ter os dois sempre. Quando ele criou, se ele tivesse criado um fundo mais baixo, sim, ele já poderia daqui já começar a criar isso. Só que não. Ele ainda, por mais que ele deu um topo, perdão, um fundo mais baixo, ele não confirmou as duas estruturas. Topo, deu um fundo mais alto? Deu, mas é quando ele voltou para topo. Topo mais alto. Então aqui ele já estava começando topos mais altos, pá, fundo e topo. Ah, mas não completou? Lógico, gente, porque aí está a estrutura de baixa. Né? Na visão maior, que é o diário, ele está fazendo este movimento maior de queda. Então é lógico que ele não vai continuar, não é lógico, né? Por isso que é importante no diário quebrar essa estrutura maior. Senão ele está fazendo só o quê? Uma estrutura pequena. Igual que ele fez aqui que a gente viu em H4. H4 aqui veio descendo e aqui H4 veio mudando, certo? H4 veio descendo, H4 veio mudando, H4 veio descendo e agora está mudando um pouquinho a estrutura, né? Só qual que é o movimento maior que a gente tem que entender? Tá nesse aqui, ó. Então, estrutura de alta para subir, estrutura de baixo, só que o movimento ainda é esse. Entendeu? Então, toda vez que ele pode subir, ele vai subir na estrutura de alta? Lógico, o preço tem que subir, ele tem que ir na estrutura de alta. Só que não quer dizer que ele vai subir para a lua ou já quebrar uma estrutura e já começar alta, né? Não, para isso a gente tem que ver todos os time frames. E diário é isso aqui que importa. Caso dos seus 49 da vida aqui. Beleza? Então, gente, o Bitcoin está o mais complicado de todos. Esse é o problema de puxar o resto do mercado.
Nesse momento a gente quer o quê? Que o resto do mercado, que está começando, ó a diferença, né? De haver o cenário de um, o cenário de um já com a cara mais virada para baixo. Quando a gente já começa a mudar o outro, já começa os próprios fundos já dá uma, né, a visão mais confortável, né? Já começa a possibilidade. Mana também, Sand também. Tá vendo? Já começa a virar um pouco mais a cara, né? Bitcoin para baixo, Sand, já virando um pouquinho a cara. Tá ok? Quer ver uma coisinha bem clara aqui, pessoal? Eu não conheço, mas só porque eu vi que aconteceu isso aqui na Ava, tá? Então, justamente, é uma estrutura que a gente quer que quebre aqui, ó. A Ava tá engraçado, né? Não tá respeitando, tá diferente, ó. Topos, né? Onde é que tá fundo? Fundo. Ainda deu um fundinho, mas é todos topos iguais aqui. Fundo mais baixo, topo, então esse é o topo a ser quebrado. Aí fundo, né? Então tava aqui uma estruturazinha de baixo, uma coisinha meio respeitando aqui, baixa ainda. Esse é o topo a ser quebrado, né? Quebrou esse topo, veio nessa região ainda, criou um fundo mais alto, só que lá em cima na casa do chapéu, e já está continuando essa estrutura, mas houve a quebra. É isso que a gente quer, né? Bom, só trouxe aqui para vocês entenderem que depois de uma estrutura, começa a estrutura de alta que a gente pode, que é o que a gente quer ver. H4, como é que funcionou aqui, ó? Já que essa foi. É isso que a gente quer nas outras. Mesma coisa, você consegue ver rapidinho aqui, ó. Todos os topos aqui mais baixos. Eu vou fazer só o macro aqui, tá? Para não ficar rabiscando muito. E todos os fundos mais baixos. Então tava indo assim numa estrutura mais baixa. Aí quando começa a mudar isso, ó, olhando o movimento maior, né? Tecnicamente, certinho fazendo as quebras. Aqui fica faltando zona de reteste, então ainda pode fazer um negócio desse para dar medo. Bom, só para vocês saberem, tá? Porque zona sem reteste eu não gosto de ver isso aqui não. Eu gosto quando o preço vai mais lambendo. Mas só um comentário. Mas porém, estamos falando de estrutura, sim, estrutura de alta. É isso que a gente quer no Bitcoin, beleza? Que é essa estrutura micro que esteja começando possivelmente agora no H4, que houve essa primeira quebra, né? Perdure, justamente para levar o resto do dia. Ou dê uns porradão logo, né? Que seria ótimo, mas ninguém sabe, né, pessoal? Tá? Então o topo está aqui, fundo está aqui, topo está aqui, já fechou esse H4. Se esse H4 começar a fechar aqui, a gente vai ter o fundo já mais alto, só que é H4, beleza? A região está aqui, então, quem sabe, né? Agora faz sentido o que ele está fazendo aqui, essa brigazinha aqui por cima, né? Sim, tá respeitando esse topinho aqui, que ficou torto aqui o negócio. Então ele pode estar só dando um playzinho, tá? Contanto que ele não perca este fundo agora, tá? Vamos ver se ele vem para brigar para essa região de topo. Sim, chama muita atenção, se eu for desenhar, eu vou falar dessa região aqui da casa dos seus 48,5, que ele ainda pode estar fazendo essa acumulação, pá. E isso aqui continuaria com o quê? Com a mesma história do diário, de ainda continuar fazendo estrutura de baixa, né? Lógico, mais esticado aqui, mas sim, o meu medo é ainda ele voltar a essa região aqui e ainda continuar essa estrutura de baixa que ele está deixando. Que ele ainda está, não adianta, não tem que falar, ainda está a estrutura de baixa. Beleza, pessoal? Esse é o medo. Aqui está o topo. Os levels estão aqui para vocês verem de Bitcoin. Beleza? Então é isso aí que eu tenho para trazer para os senhores. O mercado está em um momento interessante, por isso que está a capa do título aí, todas, menos o Bitcoin. E esse é o chato, né? O Bitcoin tem que flipar isso aí, para não puxar o resto do mercado, porque ele, né? Sabemos que tem outras regiões mais abaixo que ele pode sim. Aí tem que ver os outros vídeos, tá, galera? Tem todas as análises, tá feitinha lá. Eu tô só querendo trazer isso aqui, dessa possibilidade do mercado que tá me chamando a atenção e o que precisa o Bitcoin fazer, tá bom? Então, enfim, assiste os outros vídeos lá do Caverna, se inscreve aí no canal quem quiser atualização. E quando o Bitcoin mudar alguma coisa, eu trago, mas só para vocês verem as zonas, já que eu botei aqui dos outros levels, beleza? Ethereum, né? 3,5 ainda pode vir negativo? Tá, ainda estamos em estrutura de baixo, principalmente em time frames menores, tá ok? Mas, né? Todas elas seriam interessantes esperar esse semanal fechar positivo, todas elas, para sim caracterizar ainda um fundo mais alto nos semanais, tá ok? Mas só para vocês verem as zonas aqui, para quem está acompanhando os outros vídeos sabe que cada zona é essa, que eu falei justamente, zonas de compra, né? Todas elas, quer queira ou não, estão seguindo, tá ok? Link também, bom preço, zona de preço na casa dos seus 20, né? Tá reagindo legal. E sol, pessoal, só vocês não viram nenhuma análise não, só vou puxar isso aqui, mas por que a gente está seguindo? Porque está achando interessante. A zona de compra seria o quê? A gente até conversou, uns 50, 150.
a gente falou antes, tá? A gente estava discutindo isso aqui, ó, mesma história, tá? Aí time frame menor, porque era zona sem reteste, que a gente poderia vir aqui, preço, ela já tinha a 2,60, e a gente chegou a essa, pô, 150 seria uma boa, né? E tá firmando aqui para cima, com a estruturazinha até legal, né? Vamos ver o que acontece. Precisa de resolver esse semanal também. Aí eu tô falando de, né? Enfim, aqui já é estratégia que é diferente. Precisa de quebrar isso, semanal positivo, quebrar essa zona de topo. Ah, não, essa eu tô falando um pouquinho mais dessa porque, né? Esse topo aqui vai ser mais. Até então, sim, segue essa possibilidade? Segue, né? Lindo esse movimento. Opa, lindo esse movimento, quer queira ou não, essa ideia aqui, dele continuar isso aqui. Zona esperada, tá respeitando, mas tem muito chão ainda para acontecer, principalmente confirmar no próprio diário. Tudo pode voltar para baixo, basta ele flipar aqui e continuar caindo, infelizmente. Tá ok? E sim, já pode fechar esse, o próximo dia, não é só isso aqui vai resolver, e o próximo dia, derreter. Todas elas podem acontecer isso, tá, pessoal? Tá? A gente precisa primeiro confirmar isso aqui e seguir o dia de amanhã o que vai acontecer. Tá bom? Então, um forte abraço. Mais um vídeo ficou grande, mas mais uma vez acredito que bem explicado, para não ter dúvida do que o Cavernão fala. Beleza? Forte abraço. Bitcoin, né? Vamos. Mas está funcionando? Só para finalizar, a ideia do Bitcoin, gente, ainda estamos no mesmo lugar, tá? Vai indo para a terceira semana. Qual que é o movimento que o Cavernão está falando de tudo? Por que eu comprei nessa região aqui? Porque justamente eu estou vendo este movimento, essa possibilidade. Lógico, cuidado aqui, sempre falo isso, né? Mas essa possibilidade. Então a gente já sabia que aqui era uma zona, possivelmente, para a zona de compra. Aí tem que ver os outros vídeos lá, tá, galera? Principalmente o vídeo aí, eu deixo no card. Aonde eu comprei, por que eu comprei, né? Se a gente ainda está em zona de compra. Cara, enfim, né? Barato. Eu não sei porque que a galera, todo mundo aqui, a casa 60, todo mundo quer comprar, né? Caro para burro, falei tudo isso aqui no vídeo. Aí quando tá aqui a 40, 50, ninguém quer fazer essa fila de compra, né? Enfim, senhores, cuidado que pode cair mais, tá ok? Veja os outros vídeos lá, que aí eu tô só falando da estrutura do momento para o diário. Go, Bitcoin. Let's go. Vamos ver. Por enquanto é respeitando essa região toda aqui. 40, se não cuidado, 40. 35 da vida, chama atenção. Mas vamos lá, pessoal. Torcer para essa estrutura dos outros mercados continuarem e puxar o Bitcoin. Quem sabe, né? Isso aí, galera. Forte abraço. O Cavernão vai ficando por aqui. Like quem gostou, quem quiser seguir, aquela coisa de YouTube e tudo mais. E eu vou nessa, beleza? Forte abraço. O Cavernão foi.